Será que Deus abandonou Jesus na cruz do Calvário? Uma das passagens bíblicas que geram dúvidas na cabeça de muitos cristãos é quando Jesus, ao ser crucificado, ele fala a seguinte frase: Deus meu, por que me desamparaste? Você já deve ter visto em vários filmes e ouvido essa frase. Mas será que Deus realmente abandonou seu filho amado? Pois o próprio Jesus disse em pelo menos 2 ocasiões que Deus jamais o deixaria só, porque ele sempre fazia o que agradava ao Pai. Acompanhe comigo o que diz João capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Algumas pessoas dizem que os versículos se contradizem. Veja outro versículo em João 16:32 que diz assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para suas casas. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. E agora? Seriam contradições bíblicas ou erro de tradução? Será mesmo que Deus abandonaria o seu filho no momento em que ele mais precisava dele? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos a mais uma polêmica. Eu sou o pastor Adilson e quero nesse momento te convidar a deixar aquele like esperto e a se inscrever no nosso canal. Não esqueça de clicar no sininho aqui embaixo. Durante muito tempo, essa suposta contradição intrigou muitos teólogos e estudantes da Bíblia, que não mediram esforços para tentar explicar esta fala de Jesus na cruz do Calvário. Muitos deles não tiveram sucesso e até desistiram de tentar achar respostas para esse versículo. Alguns fundamentaram suas teses no versículo bíblico que se encontra lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, parte B, que diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, quem for crucificado. Nos tempos de Jesus, somente os piores criminosos eles eram punidos com a morte na cruz. A parte A do mesmo versículo, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição quando se tornou maldição em nosso lugar. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: que ele levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro. Ou seja, quando ele foi crucificado, ele se tornou o maior maldito da face da terra. Ele atraiu para si todos os nossos pecados. Por isso, quando Deus olhava para ele, Deus via uma multidão de pecadores. E Deus, sendo santo, não poderia livrá-lo da morte, pois ele mesmo estabeleceu que o salário do pecado é a morte. Todos os nossos pecados estavam em Cristo. Por isso, Deus não podia voltar atrás em sua palavra. Uma particularidade da Bíblia hebraica, ela pode nos ajudar a entender essas aparentes contradições. Até os dias atuais, os livros da Bíblia hebraica, eles são nomeados com as primeiras palavras que aparecem em seus textos. Por exemplo, o livro do Gênesis, que em hebraico é Bereshit, significa princípio ou começo. Ele começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. O livro do Êxodo em hebraico se chama Shemot, que significa nomes, porque no início do livro está escrito: esses são os nomes dos filhos de Israel. Portanto, na época de Jesus, quando a Bíblia ainda não tinha nem capítulos, nem versículos, quando alguém queria citar um dos livros das Sagradas Escrituras, se recitava as palavras iniciais de uma passagem bíblica, e os ouvintes logo identificavam de qual livro se tratava. Quando Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste ou desamparaste? Na verdade, ele queria que as pessoas que estavam ali se lembrassem do Salmo 22, que fala dos sofrimentos do Messias. Esse salmo começa dizendo assim: Deus meu,
por que me abandonaste? Jesus queria que o povo se lembrasse desse salmo, que relata todo o sofrimento que somente o Messias iria enfrentar. Jesus queria que os seus seguidores entendessem que tudo que estava escrito iria acontecer, para que se cumprissem as Escrituras Sagradas. Acompanhe comigo o que diz o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas não acho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, me insultando, e meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve. Mas tu que me tiraste da madre e me preservaste estando eu ainda nos seios da minha mãe. Nos teus braços fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, Deus do ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem possa me livrar. Com isso concluímos que não existe nenhuma contradição bíblica, e muito menos erro de tradução. Quando estudamos um texto bíblico, nós devemos levar em consideração todo o seu contexto. Quando entendemos a quem se dirige uma mensagem, fica mais fácil, através da história, entendermos os costumes e tradições dos povos. E isso nos ajuda muito a entendermos as Sagradas Escrituras. Mas, apesar dele morrer naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para sempre. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele não derramou o seu sangue em vão, mas foi para nos libertar de todo o pecado e de toda transgressão. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.